Olá e bem-vindos a mais um Feira da Liga. Estamos cá, muita coisa se passou esta semana. Ruben Amorim sai do Sporting e vai para o Manchester United. Já é oficial, João Pereira ocupa o seu lugar. Entretanto, jogou Sporting contra Braga. Houve também um Benfica Porto, exatamente. Durante a semana houve Lazio Porto, houve Benfica contra o Bayern Munique, houve Sporting contra o Manchester City. Houve tanta coisa que a gente tem de falar. Por exemplo, sabias que jogaram um com o outro, ou um contra o outro, depende da perspectiva. Neste caso acho que foi um contra o outro, um Benfica-Porto. Pois, eu acho que jogaram um com o outro. De mãos dadas. O Porto jogou com o Benfica em vários momentos deste jogo. Sim, ajudou, colaborou, não é? Eu posso, se quiserem, posso começar já por isso, que é, eu tenho visto que o Vítor Bruno tem sido mesmo muito contestado nas redes sociais. Vocês já repararam, isto é poeda rápido para um treinador passar de incrível a uma merda. De incrível a uma merda, ou de alguém que esta direção apostou neste treinador, tipo, para alguém que está mesmo a ser super contestado. Eu até fiz questão de fazer, não sei se me permite. Então pera, temos ali daquele lado, temos o Dylan Xavier, o Era um Big Mac. Temos também Roberto Correia. Uau! Aí está ele. Temos os nossos dois convidados fixos, desta vez juntos. Portanto, ainda mais fixos. Tipo, estão a ver a merda. Juntou-se toda. A merda juntou-se toda. Meu Deus. Portanto, é neste ambiente festivo que mandamos para genérico. Olha. Ora bem, sim, João Miguel Costa, tu ias lançado... Eu ia só aproveitar porque eu realmente vi que o Vítor Bruno tem sido mesmo muito contestado nas últimas horas por causa do clássico, da derrota do Porto com o Benfica, uma derrota pesada que não acontecia há mais de 60 anos por tantos golos. Assim, o Porto não sofria tantos golos, o Benfica há mais de... Ou há 60 anos. Acho que foi mesmo há 60 anos. Há 60 anos. No sentido Benfica-Porto, no sentido Porto-Benfica já, estas goleadas já sim, são não, mais no ou sentido menos inverso, e é por isso que eles são tão, é por isso que há uma frequentes, contestação tão grande, é porque ao contrário costuma acontecer, mas desta forma não é normal, ou já não acontecia há mesmo muito tempo. Então o que é que eu fiz? Juntei um conjunto de críticas que observei nas redes sociais, mais até no Twitter, e formulei um poema que eu acredito que os adeptos portistas queriam endereçar a Vítor Bruno. Portanto, Vítor Bruno, se nos estás a ouvir, não é? Sim, Vítor Bruno, se nos estás a ouvir, e até adeptos portistas se sentirem... Gostávamos de te endereçar este poema sob forma de pedras no teu carro. Exatamente. Se o José Marré quiser responder ao poema, também pode responder. Sim, porque supostamente o carro de Vítor Bruno foi apedrejado ou atacado hoje, não foi? Pá, acho que foi atacado. Já foi. É que não se justifica, quer dizer, perdeste um jogo... Está bem que é um jogo, é este jogo, é um jogo importante, é um jogo e perdeste desta forma, mas cara, perdeste um jogo e já apedrejamentos e pontapés ao carro e ataques e o caralho. É o que eu digo, tipo, mas eu vinha a comentar isso com a Carolina no carro, que eu acho mesmo que esta é a forma de o Porto se manter vivo, do Porto se sentir vivo. Tipo, o Porto é um clube que depende muito disto. Mas eu acho que isso não tem é que bem mudar. Depende de eu acredito, o Porto é um clube antissistema sempre, não é? Anti a questão da centralização, que está tudo em Lisboa, é tudo contra nós, somos nós contra o mundo, contra tudo e contra todos. Isso dá-lhes força para lutar. Eu acredito que tudo que o Porto, ou grande parte das coisas que o Porto ganhou foi muito com esta mentalidade. E o Porto, sempre que teve treinadores, se nós repararmos, sempre que o Porto teve treinadores de um registro mais calmo, mais tranquilo, as coisas não correram bem. Lopetegui era uma pessoa que fazia muito pouco barulho em todos os momentos, conferências de imprensa, etc. Foi corrida a pontapé. Paulo Fonseca, pronto, também tinha aquele plantel, mas foi corrido. O Vítor Pereira, muito emotivo, sempre também correu bem no Porto. Tu estás-me a dizer que José Mota pode ser um bom treinador para o Porto, é isso que estás a dizer? Pela característica. E eu não disse que chegava só a ser, mas... Estás a dizer que Cristina Ferreira podia ser um bom treinador para o Foco Porto? DJ Vibe podia ser, porque ele faz barulho fodido. E estava o Vibe a tocar, era um barulho do caralho. Mas é como o meu vizinho pode ser um excelente treinador para o Foco Porto. Sim, meu vizinho de baixo. Estás a dizer que o meu primo a foder pode treinar o Porto. Mas é que a minha ex... Agora, Adiante. eu acho que o Porto depende mesmo muito disto. E acho que e pelo que eu tenho visto, o que se mais critica tenho visto muito aquela imagem do Pedroto, não é? Que diz, enquanto fomos bons rapazes, fomos sempre comidos. É isso que os adeptos estão a colocar muito. Os adeptos do Porto são muito poucos os que estão a criticar a forma como a equipa jogou técnico-taticamente. Então é criticar o facto de não terem sido suficientemente agressivos, e é nesse sentido que eu... Então olha, exatamente, tens aí o teu poema. Né? Pá, eu tenho um poema aqui que eu espero que os adeptos do Porto, pelo menos eu vi isto nas redes sociais, espero que se identifiquem com isto. Vítor Bruno, se estiveres em casa de calções,
com uma chávena de chá na mão. Sim. Senta-te e escuta João Miguel Costa. Caro Vítor Bruno, não escrevo isto com muita pica, pois não sei se reparaste, mas apanhámos 4 do Benfica. O que mais me impressionou foi a falta de raça do Dragão. 90 minutos em campo e nem uma cuspidela no Lampião. Precisas de perceber que estes jogos não são brincadeira. Se fosse o Sérgio no banco, coitada daquela geleira. És demasiado calmo, o que para os portistas é uma ofensa. Não insultas, não encostas a cabeça, ainda apareces em todas as conferências de imprensa. O Sérgio vergou o Schmidt, o Amorim e o JJ. E agora fomos humilhados pelo Laje, que tem a aura de uma bolota. Eu pensei que ias dizer filho da puta. Também ficava bem. Também ficava muito bem. E deve ter havido esse insulto no Twitter também. Não, houve, claramente. Ou mais esse até do que o bolota. Há quem culpe o plantel, mas eu acho que o culpado és tu. Pois o Sérgio já venceu o Benfica com o Marega e com o Zaidu. Tu tens o Samu, Fábio Vieira e afins. Não conseguiste dar a luta, mesmo com o Otamendi de patins. Podia-te dar mais tempo, mas acredito que não mudas. Volta a vestir os calções e corre daqui o seu jogo. Isto depois cada um termina como... A última palavra é mais... A malta é que sabe. É para completar. É completo, eu não quero estar a... Pronto. É aquele momento que a professora de inglês desligava o rádio Sim. e vocês acrescentavam lá. Era aí. Sim. É isso. Estou-me a sentir uma professora de inglês, mas com o cabelo mais comprido. Mas tu achas que a malta que está a A atacar... roupa por acaso, agora colho para ti. Mas olha, Oxford, né? eu vi para quem dizia que vestido nós... porque eu não gosto que este podcast pareça um podcast do Sporting. Sim, é isso. Para quem dizia que isto era uma espécie de ADN de leão, tu vi vestido como Mas uma ele- espécie de equipamento alternativo. Imagina, ele pode vir assim, para depois nos clipes que ele mete, como isto é meio green screen, ele pode meter a camisola que quiser. Pois é, ele pode pôr transparente. Yeah, Sim, Pode meter a camisola que tu quiseres a partir de agora. Olha, Sim. isso Ele é pode muito estar. grande. Eu não posso mexer muito mais do que eu queria te cumprimentar com mais audácia, Com- mas não consigo. Mas fogo, isto é muito bem pensado. Achas que isto vai chegar a Vítor Bruno? Imagina, vais publicar isto nas tuas redes, não é? Talvez sim. Será que alguém vai enviar É isto a aproveitar Vítor porque hoje está a chegar tudo a Vitor Bruno. Todos os tipos de artefactos. Achas que o Vítor Bruno prefere que lhe cheguem estas palavras ou paralelos? Ou meio dos É que achas pedras? que Eu ele acho que está- eles preferem essas palavras. Isto, por exemplo, isto dificilmente desmorrou para choques do carro do Vítor Bruno. Será que ele está a juntar as pedras todas para fazer um castelo? Exatamente. Mas eu acho que ele não foi apedrejado o carro. Entretanto. Ai não. Acho que foi ao Eras tu que pontapé. estavas a inventar. Acho que sim. Não, eu não disse isso. Mas atenção que aquilo não foram pontapézinhos. Foram patadões de força. Mas posso trazer alguma seriedade ao programa? Já agora agradeci. O Ruben Amorim, quando agora nessas últimas conferências de imprensa, não sei se foi na última, se na penúltima, ele falou que já aconselhou e aconselhou a toda a gente a desligar as redes sociais no E o primeiro João Pereira já ano eliminou. de um clube. Yeah. Vocês acham que o Vítor Bruno tem redes sociais ou só usa o Facebook para jogar Farmville? Ou assim? Ele tem Instagram. Mas Mas usa. é oficial? Twitter. É e tem oficial e usado por ele? Sim. Mas Ele ele vai tem ver, Instagram, mas acham tem que ele vai Twitter. ver? Não, claro que vai. Nesta fase acho que ainda vai. O Vítor Bruno... Estás a falar de alguém que nunca se dirigiram a ele durante... E sempre que se dirigiam era para dizer bem. Nunca se dirigiram a ele durante Bons anos e calções anos. mistos. E ele nunca O teve... Vítor Bruno tinha exatamente. aquele 100% vitorioso, não é? Quando era ele no banco. Exato. Não é? Yeah. Imagina, eu acho que o Vítor Bruno tenha, mas pá, eu acho mesmo que... Eu acho que faz sentido em Portugal um treinador dos os treinadores dos três grandes não terem. Isso percebo. Tipo, e o João Pereira já fez isso, vocês viram? Já eliminou as redes sociais dele. Eu vi. Já está numa... Aliás, de- eu quando lançar o meu primeiro solo stand-up, vou desligar o Instagram. Sim, vai ser uma merda, não é? Então não Depois vai- eu vou ser, oi, muita crítica, não, descaga nisso. Não, mas por exemplo, ok, vamos centrar-nos Até agora um nisso vai bocado... tesouro os Pereira. Foda-se. Que nojo. Imagina, vamos focar-nos tipo, no jogo. Vocês, a verdade é que o Porto aparentemente é muito forte contra as equipas mais fracas, não é? Porque o domínio tem sido claro. À partida tinha chegado aqui a um 11 que toda a gente dizia que era um 11 tipo do Porto. Neo Pérez, Tiago Jaló, ou seja, tinha aqui uma linha de 4 que toda a gente dizia, olha, é mesmo isto, vamos com isto para a frente. Só que depois apanha equipas um bocado mais fortes. Por exemplo, no caso de quando joga para a Liga Europa, e agora contra o Benfica, que parece que de repente parece um coador cheio de buracos. Está-se a criar um padrão de que o Porto... Está-se a criar um Porto que joga bem e que tem muita facilidade contra equipas mais pequenas. Yeah. Pela forma como consegue jogar em posse, pela forma como consegue criar muitas oportunidades de golo nesses jogos, e a criar-se um Porto que tem dificuldade contra as equipas grandes, o que sempre foi a panagem ao contrário do Sérgio Conceição, não é? Que jogava sempre muito contra as equipas grandes épocas na Liga dos Que era Campeões. cirúrgica, a forma como ele preparava os Ele jogos. preparava, mas é que, imagina, ele preparava, mas o Vítor também preparava com ele, não é? Sim. Muito do trabalho, aquele era um trabalho de equipa técnica, o trabalho também era do Vítor Bruno. O que eu sinto é que, pá, se calhar o pequenino tónico, que parece pequeno mas é muito grande,
de realmente da vontade com que tu entras, da raça, Yeah. esta quase, sei lá, este síndrome de eles estão todos contra nós, pá, e nós somos piores do que eles, mas nós vamos mostrar que conseguimos. Tipo, Achas que é mesmo por aí que está a falhar? pá, não sei, eu acho que o Porto, eu vejo o Porto. Primeiro, eu não acho que este plantel do Porto seja assim tão incrível como também me estão a querer fazer parecer. E é um plantel que. E depois é um plantel que parece estar mesmo formado para poder ter mais facilidade contra equipas Mais pequenas. porque se reparares contra equipas grandes, onde entra também alguns fatores como a experiência, etc., o Porto tem um plantel super, super jovem. Tipo, os dois Até laterais. o Samu, o monstro que estamos a falar, não deixa de ser. Os dois laterais têm, sub-21 da Espanha. são Exato. muito tipo, é um plantel mesmo, mas isso- mesmo muito jovem. Mas isso é mais uma justificação para se ter que dar algum tempo à equipa, não é? Não, eu acho é que é isso. É que este Vítor Bruno, eu acredito verdadeiramente que o Porto Vítor Bruno pode se tornar um grande Porto. Eu vejo muito mais o Vítor Bruno a fazer algo semelhante ao Ruben do que propriamente o Sérgio fazer isso. Sim. Acredito que o Sérgio dá sempre muito mais alegrias imediatas, mas apesar do Sérgio ter estado vários anos no Porto e ter ganho muita coisa, mas era sempre época a época, não é? Tipo, o Sérgio sempre que estava no Porto, tu vias aquilo, era cada época era uma época nova, tu nunca sabias verdadeiramente o que esperar. Mas o que eu acho que diferencia, pá, porque por exemplo, tu quando trazes a cena de falta raça, e é isso, é o que se mais criticou, falta raça, falta ambição, falta querer a raça dragão, aquele espírito nortenho do Porto, que só existe, parece que só existe no Porto. Pá, imagina, eu acho que jogar a bola traz mais resultados. Tipo, eu acho que jogar futebol, isso, imagina, tu falaste disso, Mas isso precisa de tempo. Os adeptos precisam é isso que eu dar estou a tempo, dizer. Mas, por exemplo, já todas as equipas levaram 4. Já todos nós jogamos futebol, levamos 4 e 5, já fomos goleados e já tivemos em todos os momentos. E não foi porque nós não quisemos correr ou porque nós não ganhamos uma segunda bola ou porque nós não quisemos dividir Eu uma nunca bola levei no ar. 4 do Benfica, por exemplo. Do Benfica não, mas levava-se. Nem quando foste à seleção da trofa. Não, mas já levei do Porto. 5. Estás a ver? Mas percebes, e não foi porque tu não te apeteceu correr. Ou seja, o Benfica Não digas ontem... isso assim também. A Com certa certeza. altura, a partir dos 3, não sei Mas se estás a... Imagina, certo ou errado. o Benfica Vamos queimar ontem... etapas. O Benfica ontem jogou mesmo muito mais do que o Porto. Não é só uma questão de sim. querer. Sim. Não Percebe? foi tanto de mérito do Porto como estão a fazer parecer, Mas mas vocês acham que Percebes o que eu estou a mas dizer? o que é que o Porto podia ter feito para anular o Benfica, por exemplo, que não conseguiu fazer? Pá, eu acho que começa logo na quinta-feira. Fala-se muito do jogo de quinta-feira, não sei o quê, e eu falei aqui na semana passada do descanso. do quão difícil era a decisão do Vítor Bruno e correu tudo mal. Ele abordou o jogo de maneira super séria, levou os melhores e perdeu o jogo na mesma. Ou seja, não ganhou o jogo na Liga Europa e acabou começou a perder logo o jogo na Luz, porque um dia de diferença com os jogos a meio da semana fazem moça. E o Benfica veio de um jogo das competições europeias um bocadinho feio, digamos assim, da maneira como o Benfica abordou o jogo, mas o que é certo é que o Benfica deve ter corrido, não sei dados, mas deve ter corrido e esforçado muito menos do que o Porto na quinta-feira. Isso eu não sei se estou de acordo, atenção. Eu sei que tu defendes corre-se muito a cena do muito- correr atrás da Sim, bola. quando estás a Corre-se defender é bué, horrível. sim. Corres A muito, defender é horrível. corres muito e mesmo. mentalmente, lá está. Eu- Cansa mais. Cansa até. muito. Eu acho é que tens logo mais um dia, não é? E um dia faz muita diferença. 24 Sei. horas é muito tempo numa recuperação, principalmente a curto prazo, não é? É muito tempo. Mas eu acho que o principal problema ali, ou a principal questão foi que aquilo é um jogo, que são 90 minutos e uma equipa foi muito melhor do que a outra nesses 90 minutos. O problema é que esta época nós podemos estar a ver ao contrário das outras épocas, em que normalmente, independentemente dos jogos entre os três grandes, o que decidiam os campeonatos era aqueles empatezitos da pizza em Barcelos, sabes, esse tipo de jogos. Aparentemente este ano, com uma diferença haver dos um três fosso grandes maior. para o resto é tão grande, vamos partir do princípio que Isso é um bom ângulo. vamos ganhar quase todos, os três grandes vão ganhar a quase todos os pequenos e vai-se decidir muito entre eles. Como o mas é um bom Sporting ângulo, e sim, esse não jogo sei- com o Mas, por Braga. exemplo, nós temos o Benfica à frente do Porto já. Não, Não, se tá ganhar com- o tem jogo, aquele jogo, se exatamente. se ganhar esse jogo, fica um ponto à frente. E perdeu com o Famalicão e empatou com o Moreirense, por exemplo. Yeah. Mas não conta que foi com o Mas Schmidt. isso traz com o Schmidt. É Sim, mas tipo, é época. Nessa altura o Moreirense era o City. O Porto está abriu-se aqui, já não depende só deles próprios para serem campeões. Sim. No entanto, o Porto já foi jogar à Luz, já foi jogar ao Alvalade. Sim. Ou seja, Sim, não é assim teve tão calendário muito fácil escandaloso até o agora. Porto estar a 5, 6 pontos de diferença do primeiro lugar, tendo em conta que o primeiro lugar ganhou os jogos todos, Sim. que também tens essa cena, né? O Sporting tem 11 jogos, 11 vitórias. Mas imagina o que é que estão a sentir os adeptos do Porto a saberem que perdiam com o Pavidanho. Sim. Aquelas Neste continhas. momento, O que é que tu achas que deve estar na pelas cabeça contas, Eles perdiam quanto? 1-0, 2-0, 2-0. 2-0. Mas, por exemplo, Foi. se não estou em erro, ganhavam 1-0 ao Atlético de Madrid.
Exato, sim. Porto, era. perdia com o Pabidem, mas ganhavam 0 É Atlético de Madrid. E ao Real Madrid também. Porque Por sua vez. Yeah. Exatamente. Opa, Isso é muito giro. pá. estas cenas são muito complicadas porque é que de repente parece que é lixado porque parece que todas as equipas estavam a chegar a uma fase de maturação à maior ao maior ponto de maturação da época. Nós olhamos para o Sporting tem aquele 11, tirando ali o Morita e o Bragança, não sabes quem joga, mas o 11 é aquele. O Benfica, tu olhas para o 11 e dizes ok, tirando um ou outro jogador, o 11 é este, e o Porto também. Ou seja, eu acho que o que mais está a bater no Porto neste momento é, à partida, estando os três no auge da sua força, o Porto levou 4. E o 4, tipo, as pessoas. O 4-1 é. Aquilo é um momento do jogo, há um penalti, tipo, que é o que acontece. Que é o que faz o 4-1, não é? O 4-1 é o. É o penalti último, sim. do... Mas atenção, sobre o podia, o Porto, o jogo já estava inclinado para o Benfica, desde aquele golo anulado do Pavlidis e não sei o quê. Sim, mas eu Ou seja, sinto que estás-te a tendência agarrar foi muito ser ao mais- resultado. Houve sempre mais Benfica, muito mais Benfica. Tu às vezes Porto- podes perder o Porto 4-1 e teve fazer uma uma- exibição melhor do que perder 2-0. O Ou perder Porto... 1-0, sabe? Sim, mas aqui a É questão muito uma é que não análise. foi o caso de ontem. Eu acho que o maior problema é esse. É que, por exemplo, o Benfica perdeu... Foi perder por muitos e jogar mal. O Acho que foi Benfica tudo perdeu junto, no não é? Dragão 5-0, não foi no ano passado? Mas tens a cena da expulsão do Otamendi. Ou seja, é um 5-0, não é mentiroso, porque obviamente o Benfica o Porto foi muito superior, Sim. mas o jogo até estava mais ou menos dividido até aquela altura. Sim, sim. Ontem foi Benfica. O Porto marca um golo num cruzamento meio Sim, inofensivo. um corte meio mal feito. Que não- a bola nem passa houve ali, nem corte, se sabe o como. Otamendi- Sim, vai ele para- travou-se, escorregou e deixou passar. Tirando isso, o Porto não teve uma oportunidade de gol. Teve um remate fora da área, já não me lembro de quem. Foi que do o Turbine Galeno. defendeu tranquilo. Foi O resto, não, foi do Galeno que... Mas foi- acham que o Porto, por exemplo, devia E ter depois pressionado foi o mais Fábio alto? Vieira já na Yeah. segunda parte ou É que, por na exemplo, primeira ao final. as equipas de Conceição, que é uma coisa que, em comparação com a do Vítor Bruno deste ano, não acontece. O Porto não atacava, não pressionava. Quando o Conceição às vezes podia até jogar num bloco um bocado mais baixo, um bocado mais expectante, contra um Moreirense, por exemplo, e ser aquele jogo até um bocado feio, transições mas e não porque sei também quê. metes a equipa. Nesses jogos às vezes resulta essa estratégia porque metes a equipa contrária desconfortável. Desconfortável, que tem que subir. Porque não estás habituado Yeah. a jogar assim. Mas o Porto. Mas o Porto nunca se. Mas contra os grandes, normalmente, o Conceição sufocava-te na saída. O Benfica tentava sair, já estava toda a gente em cima. O Sporting gosta de transportar a partir de trás. Eu lembro do Porto fazer isso às Juventus. O Vítor Sim, Bruno sim, fez sim, isso. sim. O Vítor Bruno fez isso em Alvalade. Pronto, No jogo. mas contra o Benfica não conseguiu fazer isso. Pois não. Mas já a verdade é que há um padrão de dificuldade do Porto nos jogos grandes. Mesmo na Supertaça, o Porto ganhou, mas eu acho que teve muitas dificuldades contra o Sporting. Sim, na O Porto Supertaça, não foi claramente superior, nem nada do género. na Supertaça Sim, o ganhou Porto- na raça no o Porto segunda ganhou, parte. não é? o Porto ganhou 4-3. O Sporting estava a ganhar 3-0, ou seja, houve aqui, tem que haver algum mérito do Porto por tão rapidamente sofrer tantos golos. O Porto, a verdade é que este ano o Porto sofre muitos golos. Meu. Parece que facilmente sofre golos. Mas isso também pode ter a ver com as questões que temos falado, que é há uma linha defensiva. Mas vem da linha defensiva ou vem de Primeiro tens dois- Alan Varela, vem de... Os dois centrais que estão agora não foram os dois centrais que começaram a época. Depois Quem? tens dois Pois, laterais pois. que são, para além de serem jovens, como o Caraças, têm os dois muito andamento para a frente. Yeah, acho que vem muito daí também. E o Alan Varela vem com quase com uma mensagem que o Sérgio lhe passava e que andavam a ter essa conversa. Eu lembro disso sair para a imprensa, etc. Que andavam a incentivar o Alan Varela a aparecer mais nas zonas de finalização, porque ele mata bem, porque ele se envolve bem. E tu, quando tens um médio defensivo que se quer envolver e metes os dois laterais ao mesmo tempo, ou que são laterais que também querem ir muito, tu depois nas transições vais padecer muito. Pois. Vais pagar muitas favas e É que a jogar Ou seja, contra tu um achas que Casa Pia no Dragão isso pode Tu achas resultar. que o Porto precisava de um Hillman ou de um Florentino? Não, eu acho que o Alan o Alan Varela- pode fazer isso. Precisava é que o Alan quisesse assumir esse papel. Pois. Percebes? Pois Tipo, está. que Sim, sim, efetivamente fosse Sim, um tem médio que estar que isso não se definido. mexesse tanto, que montasse uma linha de 3, os outros dois fossem, mas depois não podes desmontar aquela linha Mas de o 3 Alan, e ficar com o dois Alan centrais. Varela tem essa capacidade? De Ele cobrir monta, tanto eu acho que ele espaço? monta várias vezes a linha de 3. O problema é que ele depois desmonta essa linha de 3 para aparecer na frente. Estás a perceber? Ou seja, Sim, eu na entendo. construção ele monta, Yeah. mas depois os dois laterais envolvem-se, aquilo está a jogar e ele entretanto separa-se dos centrais para poder entrar mais no jogo, ou na variação, ou para atacar mais zonas de finalização. E depois ficas com dois centrais, aquilo é difícil. Tipo, e contra equipas grandes é onde se vai notar mais. É ingrato. É, porque nas equipas pequenas eles podem ir à vontade, podem subir todos, podem ir tudo embora, que está tudo bem. Há uma outra Tem equipa tempo, que já tem capacidade, mas tem tempo de recuperação normalmente, Yeah. porque há poucos jogadores E para não é, fazer a e as transição. equipas não têm tanta qualidade para sair na pressão, para sair da primeira pressão, ou seja, tu pressionas logo ali à frente e dificilmente eles acabam por chegar ao teu último terço. Pode chegar e por isso é que se sofrem golos, mas é raro acontecer isso. E Normalmente contra as é um equipas passo grandes, longo. Yeah. tu perdes a bola contra o Sporting Então, olha, aquela lá na frente e de repente o Gonçalo Inácio, o Morita e o Kenda
o Gonçalo Inácio, o Morita e o Maxi Araújo, numa combinação, matam-te 2 gajos e estás de frente para a tua linha defensiva. Não acontece tanto com outras equipas, na verdade. É isso. E tu vês, aquele gol, acho que é o primeiro gol, não foi? Que o Aktürkoğlu rouba e faz 10, 15 metros com bola. Que foi uma tentativa de passe, ele antecipa e vem-se embora. Sim. Eu acho que foi o primeiro gol. Eu não sei se foi o segundo é assim. É o segundo. Porque o segundo É é o Di assim e Maria. ele passa para o Austin e o Austin dá no Di Maria. Yeah. É isso. Esse. É para tu perceberes que é transição, de repente buraco, foi um buraco gigante, quando aquela diagonal que o Aktürkoğlu depois de ganhar a bola faz com posse, sem qualquer oposição, naquela zona do campo, não é normal tu conseguiste ter essa liberdade toda. Ele nem sequer, ele foi em frente, ele correu. Sim, e é uma altura 10, 15 metros com a na segunda bola. parte que o Cocu faz isso, ele vai buscar a bola, estamos a sair a jogar, ele vai da meia-lua, vai até quase à meia-lua de lá, tipo só a correr. Isso é que não é normal, meu, haver tantos espaços. Vocês acham que, eu estava ontem a colocar esta questão, vocês acham que pode haver aqui um problema agora, porque tipo, o André Vilas Boas é presidente do Porto, mas o André Vilas Boas foi campeão no Porto enquanto treinador, é uma pessoa que tem conhecimento do jogo, do treino, técnico-taticamente também é evoluído. Acham que isso não pode ser, tipo, o tipo de conversa que este tipo de presidente tem com o treinador é completamente diferente de uma conversa, por exemplo, que o Barandas teria com o Amorim quando depois sim. passei Mas mal. acho que o Barandas também tem com o treinador. Acham que ele se pode... Sim. Sim, mas é diferente, tipo... É diferente teres o curso de treinador. Acho que é bom. Acho que todos os presidentes deviam ter, sou sincero, tipo, terem, para saberem um bocadinho como é que funciona o processo. Mas acham que o tipo de conversa pode ser diferente? Tipo, Eu espero que não seja. mas é que o meu medo é que pode Sim, ser. Eu porque espero que não seja, porque não não faz pode ser, sentido, porque não é? ele não deixa de ser presidente na Pois mesma. é, Mas a certa altura é um bocado inevitável tu mandares ali a tua... Porque está na tua mente, Já, tens está assim- no teu ADN já, tipo, fosse bué de anos de treinador, não é? E pilotos de E automóveis. o diretor desportivo, Será que acontece? por exemplo, pode-lhe dar dicas neste caso. Mas eu acho que o diretor Tipo, como é que tu levas pontapés de gajos no carro? Tu não sabes fazer um drift, sair na primeira curva mais Exatamente. rápido. E aí ele pode fazer isso. Né? Porra, pá. Será que... Estás a correr com o travão de mão ligado? Quando é que vai? Será que o André Vilas Boas ficou conhecido e entrou no futebol porque foi pôr uma carta com algumas dicas em casa de Bobby Robson? Isto parece É essa a aquelas história. histórias inventadas daquele... Do Harry Potter, parece do- do Harry Potter. Não, do Sim, amigo. sim. Uma coruja. Ó, viste, do amigo do Ronaldo que se lhe passasse a bola ele ficava a treinar. Vocês conhecem essa história? Que é mentira. Tipo, eles jogavam os dois no Sporting. Pá, aquela foto, há uma foto bem conhecida que são os dois sentados à beira de uma baliza. Dois Ok. gajos, dois putos. Um deles é o Ronaldo. E eles vão os dois isolados e o Ronaldo podia marcar tipo um hat-trick, mas decidiu passar ao lado para o amigo, porque se ele não marcasse o gol não ficava na equipa. Ou seja, Esse tipo de histórias românticas, vocês não conhecem. Já ouvi falar acaso, dessa história. essa história é bué da conhecida, Já ouvi pá. falar, mas não sabia que era Para mim, mentira. conhecida é a história de Vilas Boas. Não, tu não e o conheces. mais engraçado que é agora, é que eu vi há pouquíssimo tempo, vai, apetecia-me partir o Eu telemóvel. vou-te uma coisa, tu só sabes histórias do Sport, tu és mesmo... Não, porque isto está a passar limites, que é, essa história internacionalizou-se, e agora a foto do puto grande é uma foto que é do irmão do Ronaldo. Tipo, há uma foto na tribuna, que é o irmão do Ronaldo, e dizem que o Ronaldo ajudou, tipo, estão as duas fotos uma ao lado da outra, o Ronaldo ajudou e olha agora ele, orgulho do Ronaldo na bancada, na Exatamente. tribuna. Era o irmão. Ah, E eu, mano, é o irmão dele, meu. Mas é, Tipo, podia esta ser o história irmão. é mentira. Isso faz com que a história seja mais gira, que é o irmão jogava com ele e não ficava na equipa se ele não lhe passasse a bola. Exatamente. Pá, tipo, Não, mas a história de Vilas Boas, Afinal, a supostamente, história já é verídica. supostamente a história de Vilas Boas foi essa. Quando estava o Bobby Robson a treinar o Porto, não o fazia Vilas isso. Boas, que jogava FM e que era maluco por treino e não sei o quê, acho que escreveu 3 ou 4 ideias para o Porto. Sabe, olha, Eu já vi essa cena. ia buscar este jogador, eu jogava desta forma, e acho que depois no Ele fez correio... observações, achou isto, observações e uma análise estatística da altura, não é? Yeah, e porque moravam no mesmo prédio, supostamente acho que era isso. E ele também ajuda. pôs na caixa do correio dele as dicas. E depois começaram-se a dar bem, ele começou a ir assistir aos treinos Sim, e sim. andou por ali, até que pronto, e o resto é história, Sim. com o Mourinho e não sei o quê. Será que ele vai fazer a mesma merda? Subtilmente chega a casa de Vítor Bruno e põe-lhe uma cartinha Pega lá. a dizer, eu jogava com o Jorge Costa. Eu acho que ele está a pouco, eu acho que está a pouco de acontecer de meter a carta, sim, mas é despedimento. Despedimento. É de fundos de emprego. a Mas isso dizer, fazia, tens aqui, isso vai fazia para a sentido, fala. por exemplo? Claro que não, meu. Pá, eu acho que não. Há muita gente que diz Despedir que o- se o Vitor Bruno à Mas, próxima mas derrota eu que vai queria, embora. só para não perder o raciocínio, que é, eu ainda ia para outro sítio, que é, o Vilas Boas é treinador e é o presidente do Porto. E o Jorge Costa acabou de subir uma equipa à Primeira Liga Sim. Yeah. e é o diretor Ou desportivo. seja, o pior dos três é que é o treinador da equipa. Estás a dizer? Não fui eu que disse. Aliás, eu digo muito poucas Estou a coisas. tentar acompanhar o teu raciocínio. Não, mas Um foi campeão pelo Porto, treinou o Chelsea e o caralho. O outro, o Jorge Costa, subiu o Aves e não sei o quê. sim. O gajo com menos experiência de treinador. É que é o Mas a verdade treinador é da equipe. essa. E se tu pensar, a verdade é essa, e se tu pensares, Não, as reuniões que eles têm,
não são mais do que reuniões entre treinadores de futebol. Se formos ver se vemos a big picture, tipo, não deixam de ser reuniões. Será que está? entre Não, treinadores e de se fores futebol. ver a outra big picture, que é um é pela Terralês e o outro trabalha com a ABS. Ou seja, é uma coisa que está ali muito... Não está. Caralho. Se tu reparares, não está ali assim tão muito. O que é que o Vitor Bruno faz de mecânica? Não há nada. Mas aqui, tu estás a imaginar as reuniões Voltando ao nosso técnicas. podcast. Tu achas O que eu estava a dizer. tu achas que as reuniões técnicas é o Vítor Bruno sentado numa mesa, tipo numa sala de aula, numa mesa, e está o Vilas Boas e o Jorge Costa com um quadro e uma tática. Com 3 médios a dizer 3 ao dobro de 1,5. Tu não vês que aqui o Varela não pode subir, caralho. Tu não estás a perceber esta merda. Se tu não percebes esta merda, não estás aqui a fazer nada, cara. Este Varela não era o Varela o outro. É este Varela. É outro Varela. Mas tu achas que é tipo. Quem vê o vídeo depois dos jogos é o Vítor Bruno e não são os jogadores. É o Vítor Bruno que vê o vídeo dos jogos. Sim, é o Vítor Bruno com o Jorge Costa de um lado e o Vilas Boas do outro. E ele, ei pá, pois realmente, estás a ver aqui, fizeste aqui, o lateral subiu e não pode, cara, não pode porque se vir jogar por dentro. Olha, até para mostrar. E depois está noutro ecrã o Chelsea do Vilas Boas. Eu aqui fazia Não, esse desta não, que maneira. esse acho que E depois não noutro joga, ecrã não está o joga. Aves do... Porque passas para o Se ele Nené. tá- Olha aqui o Nené. E o Vitor Bruno, está bem, mas tu tinhas o Nené. Exatamente. E tu tens o Samu, ó burro do caralho. Fomos buscar o Samu. A verdade é que a equipa do Porto, apesar de tudo, é mais cara que o que parece. E é boa. eu Estamos a acho. falar de quase todos os jogadores andam ali na ordem dos 8 milhões, 8 milhões e meio, 7 milhões, 8 milhões. Não é, não é Não, para, mas hoje para a em Liga dia, Portuguesa, não é sim, provavelmente um mas plantel barato. hoje em dia é só o valor mínimo quase, não é? Para se pagar por um jogador. Pá, mas ainda Já não se assim- está a conseguir. Antigamente o Porto, é que o Porto ainda por cima era perito nessas merdas, era o principal. Yeah. Que é tipo, detectavas um jogador qualquer, o Porto conseguiu buscar o Luís Dias, lá o cara mais velho conseguiu buscar o Falcão. Sim. Tipo- Vocês viram uma entrevista Já não dá para ao, fazer isso. ao David Luiz? Acho que foi esta semana. Vocês lembram-se daquela altura em que o Porto roubava, entre aspas, os jogadores todos ao Benfica. O Alexandre, o Danilo, o Falcão e não sei o quê. Yeah. E ele sente-se mal porque não o tentaram roubar. O David É Luiz isso. diz que quando ele assinou pelo Benfica, ele dá exemplos salariais, disse que o Benfica pagava de 5 mil, por exemplo, e mal o Porto soube, ligou-lhe logo a dizer que lhe pagava 100 mil para ele ir. Por isso são merdas que aconteceu mesmo. Yeah, E eu claro. acho que o Porto agora nem sequer tem... Porque isso falou-se muito, que era o Porto que roubava a cena do scouting ao Benfica, Nem que tem havia ali uma capacidade fuga de, agora. de informação qualquer. Não, eu acho que hoje Mas não acho que o Porto nem existem. sequer Tipo, tem essa imagina, eu capacidade. acho que nem o Benfica consegue detectar. Hoje não existem, até porque, Não, porque aparece um grande jogador no Equador. Eu joguei contra um puto, quando estava no Benfica. Jogámos contra um puto num torneio internacional, que ele jogava no Independente de Del Valle, que era o Kendry Paes. Nós jogámos contra ele, ele estava lá no Independente de Del Valle. Passado meio ano, sai uma notícia, o Chelsea comprou. Ele Pois, tinha mas- 15 anos, já Mas não isso dá. é o FM. Isso mudou E o porque Chelsea não conta as hoje em equipas dia. grandes agora deixaram de... Como perceberam que estavam a ser comidas em termos de negócio, porque antigamente um Hendrick, Vinha vinha primeiro para o para aqui. Benfica, Primeiro. ou para o Sporting ou para o Porto. Fazia meia dúzia de jogos. Já meio apalavrado para o Real, só que 70 vinha para milhões. aqui. Yeah, só que depois lá está, em vez de o conseguir ir buscar por 16. 20 milhões ou 16 ou 15 ou o que for, já o tinha de comprar por 40 ou 50. Os voos com escala agora estão muito caros. É isso. E então eles disseram, pá, assumimos nós o risco e vamos nós buscá-los a um valor Mas mais isso baixo. tem a ver com a informação, sei lá. O único que Ah, sim, agora chegas... Tipo, como Mas este é aquele que surpreendeu, o do futsal do Benfica. Ele veio para ir para outro sítio. E ele quando veio, ele, "Ixi, escala. Tem que... Eia, meu Deus. eu não gosto nada. Oh, meu Deus. Oh, pá, eu Voltando peço ao nosso desculpa. podcast. Eu peço, é que lá Foi está. a pior de Eu acho que a malta agora está a pensar assim, não, eu preferia isto quando isto era o ADN de Leão. Porque está... Está claramente Não, pior. vocês viram que eu fiz a piada de propósito para o Roberto porque Claro. ele está sempre a chatear com estas merdas. Exatamente. Ai, foi Yeah, para ele. Não, eu pensei que ia Isso fazer... não era para vocês. Isto Isto é o vocês chamado humor do desconforto. podes Ficamos depois meter todos aqui muito na minha cena umas desconfortáveis. letrinhas a dizer Roberto Correia. Ou... Não, E, não, po- e não, podes não. pôr o João Miguel Costa a rodar uns cartazes enquanto diz este... Pronto, Tan, tan, o que é que tan. vocês fariam? Imagina, o jogo está a começar agora. O jogo, o Benfica-Porto está a começar agora. Sim, nós estamos aqui. Vocês são treinadores do Porto, o que é que vocês fariam diferente? Ou se fariam igual e estavam sujeitos a levar 4 na mesma? Eu para já deixo... Ou se há forma de fazer, é o que eu quero dizer Pois, é há porque- forma de fazer diferente. Essa é sempre uma avaliação complicada. Eu estava a falar disso com a Carolina outro dia, que é como é nós somos sempre é impossível não seres completamente injusto a criticar um treinador porque tu tens zero noção do processo. Ou seja, nós acompanhámos zero do processo. Nós precisávamos ter alguma informação sobre de que forma é que estava aquilo a ser preparado para termos por exemplo, opinião. o Vítor Bruno na conferência de imprensa final divulgou um dado que nós não sabíamos, que era de que o PP estava com diarreia.
E é uma coisa da vida fecal do atleta que um gajo não sabia para Sim, estar a e- julgar. sim, E depois chegaram ao relevado e borraram-se todos. E eu ouvi. Eu ouvi. Você vai valer ter ido assim, não? Sim, é isso. Não, a verdade é que depois lá está, estavas a dizer isso, e é verdade. Eu ouvi bué comentadores a falar do jogo e quase todos diziam a mesma coisa, ou muitos falaram a mesma coisa, que é, pá, eu não percebo. Se o jogador está no banco, é porque pode jogar. É pá, Pois, não, é meu. isso. Não é. Tu tens jogadores no banco, tu sabes perfeitamente que é para jogar 20 minutos, para jogar meia hora, para Para tomar um Imodium. para tomar um imóvel e ver como é que está. Não é? Não és Tipo, Imodium de nada. o facto de um jogador estar no banco, imagina, tens esse jogador para 20 minutos, não vais para um jogador de início e vais ter que o tirar aos 30 minutos de jogo. Isto não faz sentido nenhum. Isso aconteceu com o Gonçalo Inácio. Muitas vezes o Gonçalo Inácio só jogou. Tu tiras os jogadores e o pessoal não percebe Mas uma coisa é porquê. jogar os últimos 30, outra coisa é jogar os primeiros 30. Às vezes E há sair. treinadores que preferiam fazer ao contrário, com jogadores em dúvida, porque só queimas uma substituição. Yeah. Sim. E se ele entrar, podes queimar duas. Imagina, Sim, quando é sim. dúvidas de. Tipo o Neymar. Quando é dúvidas tipo. Sim, mas quando é tipo, por exemplo, lesões musculares, estás ali em dúvida, estás a metê-lo e depois, imagina, mete-lo aos 60 minutos e aos 70 tens que o tirar outra vez porque ele Sim, realmente não pode deu, acontecer. é mais fodido. Os treinadores não fazem muito, às vezes até optam por isso, mas quando é outras questões que é só de gestão física, aí tu sabes, tipo, e os volumes? E no caso do As pessoas PP não têm também era noção de disso. gestão. Digestão Sim, e tu nunca metes no início porque tu não sabes o ritmo que o jogo vai ter. E os volumes estão contados, ó Joel. Tipo, imagina, Pois é, as isso, pessoas não tu têm noção sabes disso, os os volumes minutos. estão todos contados em Excel. Nós tínhamos, eu estou a dizer isto à escala de um treinador de juvenis do Benfica. Meu Deus, vem a outra piada de merda. Não vou, não. ok. À Não. escala, teve Não. quase. À Escala. escala de treinador do Benfica. Que é, nós tínhamos os volumes, tipo, os volumes são todos contabilizados em Excel. Tipo, nós sabemos quantos minutos tem cada jogador e que naquele momento da época, devido ao seu estado, ainda por cima eles têm GPS para contabilizar o número De de quilómetros. quilómetros que os jogadores Yeah. fizeram, o volume, etc. Está tudo muito mais, é tudo mais sensível Ou hoje seja, em tu dia. achas que o submal do treinador do Porto ter falado pouco tinha de aumentar o volume, é isso? Sim, é isso, falou baixo. Desculpa. Agora, não, mas eu acho mesmo isso. Mas falando do Porto, posso só, tipo, ontem estava no café e ouvi um amigo, antes de sair do café, estávamos a jantar e saiu um rapaz lá do sítio onde nós estávamos a dizer: eu continuo a achar que este é o pior Porto dos últimos anos. Quer em O termos de pior treinador, plantel ou o pior? em termos de plantel e treinador. E isto disse ele. E disse outro gajo: não, e a da primeira época do Sérgio Conceição? E eu fiz Sim, que questão. ele Isso era apanhou. viste um teatro de vista? Foste ver um teatro de vista? Sim, eu sou o Porto Antigo. Eu sou o Porto Moderno. Eu sou o Porto Moderno. Eu sou a ponta sobre o Este rio. Porto já se acabou. Sai, João. Ai, é com caralho, meu. Não. Bring me back X-Cala, só favor. Ai, caralho. Mas eu ia dizer. Porque eu tinha aqui. O que é que tens aí? É melhor do que isto? Se não for melhor do que isto. É muito dificilmente é melhor do que isto, mas é tipo uma moeda ao ar. Mesmo imitando o canal, não estou um bocado a cagar. Isto não é tipo o moeda ao ar? Isto é tipo moeda. Não, vamos para as coisas magnas. Sim, escolhas magnas. Isso é só para quem sabe. Mas é tipo Isso é só para entre quem vê o Feira das Dilemas. o 11, que eu agora acabei de perceber que me enganei e troquei os guarda-redes. O guarda-redes do 11 atual está no. Mas é eu depois. Que eu meti o 11 que jogava mais vezes na primeira época da Sérgio Conceição, que é aquela época em que toda a gente diz. É que ele não contrata ninguém, que ele vai buscar os emprestados Fez e só omelete sem ovos. contrata o Vana ao Feirense. Exato. Fez omelete sem ovos e não sei o quê, não sei o que mais. E eu queria fazer uma comparação entre o 11 dessa época e o 11 que jogou, ou que joga mais vezes, Agora, o melhor yeah. 11 do Porto desta época. Então, bora. Portanto, Iker Casillas, na época de 2017-2018, agora é guarda-redes, e atualmente Diogo Costa. Boa questão. Pois. Já com o pacemaker ou sem? Eu por acaso acho que é ainda sem pacemaker. Ok. Sim, porque ele só Ele depois teve acabou o a- ataque ele cardíaco passado para 3 anos. disso. Ele acabou a carreira logo a seguir. Sim. Foi para a Kings League ainda. Ou não sei. Eu vou escolher Diogo Costa. Sim. Apesar de tudo. Eu, É o eu, Casillas, vou não é? pôr- eu tenho que ir para o Casillas. Aquela defesa no Dragão Coates. do Coates deu-nos o título, Salvou uma vida, basicamente. sabias disso? Já te disse. Salvou-te a vida. Eu estava no meio de portistas. Salvou uma vida ou de levar num. Ah, sim. Eu estava no meio Salvou-te eu estava no meio de portistas. Os mesmos portistas que pontapearam o carro Sim, do... exatamente os mesmos. E os que disseram estas coisas que eu escrevi no poema. Sim, sim, sim. E depois de já ter visto um senhor ser ameaçado muito perto, em que lhe disseram tipo, tu estás aqui, foi exatamente assim, tu estás aqui,
mas estás calado, senão as putas pousam-te. Foi mesmo assim. Mas imagina, isso é uma expressão Foi- incrível. As putas pousam. Cabia muito Exatamente mosca. isto. Exatamente isto. E eu ao lado, eu... Não é levas uma puta, Não, é eu pouso-te uma as puta. putas pousam-te. E eu, caralho, deixa-me estar calado. E eu estou a ver Não, o elas jogo, pousaram no nosso cabelo. E onde elas pousaram nas cabeças. Até. e ele... Pá, o Coates tem esse cabeceamento, não é? E ele cabeceia e eu É uma defesa incrível. levanto-me. Yeah. Só que toda a gente se levantou para festejar a defesa do Casilhas porque eram quase aos 90 minutos. Então ficámos todos em pé e eu fiquei tipo, bem, Iker, caralho. Tipo, disfarcei, não é? Foi tipo, vamos, Iker, é isso que esses filhos da puta, pá, esses lagartos do conseguiste? caralho. Tive que ser. Estavas com essa camisola. Não. Lá no Aliás, meio deles. nesse mesmo dia, eu estava a subir com... Estava a Esse subir... dia. Estava a subir com o Tomil. Com o Tomil que é... Chega a casa, o que é que acontece? Perto do estado. Nada. Minha mulher, minha filha. Eu estava a subir nesse mesmo dia. Que eu calcete. Eu estava a subir com o Tomil. Às vezes ela se sabe. E vem um ressaca lá do bairro e começa a dizer: então, e o jogo 2? Só que ele diz aquilo tipo, até salpica algumas merdas para a minha cara, sabes? Tipo, e esse é o jogo 2, caralho! E eu, o jogo 2? Eu ligo O André Silva sozinho faz 3, esses filhos da puta desses lagartos, pá. E ele, vamos lá, caralho. Eu insultei o Sporting mais um bocadinho, corri por lá acima, rápido. Pá, mas não, isso eu consigo, é- eu tenho muita capacidade de me fazer. Isso é futebol heritage do Porto. Não, mas isso estás em modo de sobrevivência. Então Exatamente, pronto. é isso, é isso. Casilhas Diogo Costa. Tu Eu é vou para Casilhas? eu vou para Diogo Costa. Casilhas, eu. Sim. Opa, eu acho que é para o Casilhas. Não é Prime Casilhas. Aí Sim, não é- mas os Casilhas. Mas no ele Porto- agigantava-se nos jogos grandes Casilhas também. no Porto fez Que ele gols, mesmo fez contra o gols. Benfica também fez uma exibição de caraças. Yeah. Então vai. Eu Diogo Costa, eu. Portanto, é de empate técnico. Mas é isso. É mesmo Eu- moeda ao ar. Lança aí a moeda ao ar, Rita. Diogo Bora. Casilhas. Depois, Ricardo Pereira. Na época em que ele depois que ele Para o sai. Leicester. Que ele para o está Leicester, não é? com uma capacidade Faz física Ou louca. Martim Fernandes. Ricardo Pereira. Yeah, Ricardo Pereira, Pereira. se ele não tem aquela lesão Yeah, aquela- prolongada, ou fratura, ele estava um animal mesmo. Muito bom. Concordo. Marcano, Tiago Jaló. O Marcano dessa época era forte. Yeah. Eu tenho que ir para o E o Marcano. Tiago Jalo ainda nem sei, pá. Pois. Parece que sim, mas não sei, né? Marcano. Sim. Marca. É, ele fez uma boa época no Lille, agora a Juventus não deu para ver muito. Marca. Mas, Sim. yeah. Eu prefiro o Mal Tiago pronto. Jaló, vou dizer o Tiago Jaló porque eu prefiro, acho que é o melhor jogador. Felipe, que depois saiu para o Atlético Filipe. de Madrid. Yeah. Filipe. Flip-flop. Ou Neuer Filipe. Pérez. Filipe. Filipe. Yeah. Filipe. Filipe, ou não? Yeah. Depois, Alex Telles, que é o que nós Yeah, chamamos, e nos médios. ou Francisco Moura. Não, aí, por acaso, até acho que é um bocadinho discutível. Não, mas aquele Telles. Sim, acaba Sim, mas com porque- uma- mas E ele lá está, apaixonava porque subia e cruzava super bem. Não, e tens uma amostra muito maior do Teles do que tens do Moura. É essa a cena. Sim, é, não é muito Sim, certo, Moura, e mas sim. o Tiago Jaló, de certa forma, também tens um bocado disso. pá, Mas no Porto, tu ainda não percebeste bem o impacto que ele Mas vai Alex ter. Mas mesmo, ainda assim, acho que o Telles. E o Martim Sim, igual, sim. estamos a comparar o Ricardo Pereira, que já o conhecemos com o Martim, que também ainda não fez Sim, nada. sim, basicamente. e o Martim tem 18 anos. E o Mas Martim sim, nem é bem titular omeletes, ainda, né? quando Eles são andam omeletes ali sem a dividir. ovos, que estavas a dizer há bocado, é o Ricardo Pois, Pereira, mas é isto, o mas o que eu Filipe, quero chegar é isto. o é que Marcano. as omeletes sem ovos são Ricardo Pereira, Marcano, Felipe, Alex Telles, Yeah. Danilo Pereira. Mas isso é a imagem um E bocadinho... é Danilo Pereira com Alan Alan Varela. Varela, né? sim. Ah, pá, Ui, Danilo estás a ver, Pereira, estás a né? ver. Yeah. Acho que neste Mas momento era antes, preferível. antes ou depois de ter sido expulso por o árbitro ir contra ele. Isto é Eu acho que ponto neste de viragem momento o importante. Porto precisava desse Danilo, de um Pois, é Danilo. Mas eu prefiro o Alan Varela, por exemplo. Dá outras Mas coisas, vais só que escolher o neste Alan momento, Varela? Eu escolhi o Alan E tu? Eu Varela. vou escolher o Danilo. eu por equilíbrio do Porto, neste momento escolhi precisava o Danilo. o Danilo. Eu Acho que o escolhi- Alan Varela é mais jogador de O futebol. Varela, neste caso. Varela. Não é? Se for o O Alan- Danilo ou a se for falar. o Danilo a falar, é o Alan Varela. Isto foi um gajo, é um gambanela. Sim. Jogador. É, jogador. Jogador. Não é, o presidente. Presidente. O Sérgio Oliveira ou o Nico. Mas são equivalentes. Pois, pá. Para que seja O Nico- Oliveira o Nico é bom. mais jogador, mas eu digo, acho que o Sérgio Oliveira foi mais importante. E por causa das bolas O paradas. Sérgio era fodido. Pois era. Marcou aquele gol às Juventus. Mas isso já foi na... Você não estava à espera que seja. já foi noutra época. Mas o da primeira época eu acho que o Você Nico não é estava à melhor. espera de Sérgio Oliveira ser um jogador, ter alcançado mais coisas que o que alcançou. Ah, Eu pá, fiquei eu, surpreendido de ele ter alcançado tantas coisas. eu acho que não, mas eu acho que ele atingiu o nível que Não, tinha. eu acho que ele atingiu o nível que tinha que atingir, por acaso. É, Roma, é um bom Galatasaray e jogador, tá. mas acho que era aí, tipo, não podia chegar. Sim, a seguir a também isso, o que é acho que que é? era A seguir a isso é a primeira linha da Europa, não é? É, Yeah, é não. isso. Ou seja,
é isso. Vocês acham que o Sérgio Mas eu acho Oliveira que nunca chegaria à primeira linha da Europa? Mas o André Gomes, Mas eu acho Até porque ele que mesmo no Porto não era bem titular, Mas que o às vezes Nico- ele queixava-se. o Nico poderia chegar a uma primeira linha da Europa, por exemplo. Tem capacidade para sim, isso. sim. Sim, sim, sim. O André Gomes jogou no Barcelona. Sim, mas isso, pá, pronto, lá está. E o Chermiti está na Premier League. Sim. Sim, é isso. Mistérios da Da vida. fé. E depois, Herrera ou Fábio Vieira? Fábio Vieira, Herrera. né? No Fábio Porto. Vieira, yeah. Pá, o Fábio Vieira, Acho que é melhor jogador, porque nós também estamos a avaliar o início da época, eu acho que é Sim. melhor jogador. Yeah. Olhando só para a capacidade do jogador, é melhor jogador. Sim, é Pois, o Fábio aqui é fedida esta, acho eu. Mas a minha escolha é muito simples. Marega ou Galeno? Galeno. Pá, dá-te. Yeah. Eu não Marega tenho dava-te dúvida, golos não para o tenho dúvida. caralho. Não tenho dúvida. Marega tem quase 60 golos É na isso. época no tempo de Porto. Mais. Acho que era unânime que tecnicamente aquilo não era. Pronto, não era Mas nada é o que é. especial. Mas a verdade é que no início da época, que é onde estamos agora, no início da época, ele era Galeno. Até Ou porque seja, neste Marega momento. naquele início da época. Depois ele veio-se a revelar um jogador, mas nesse início da época, Sim, chegou a ser cogitado para a Premier League sim, muitas sim. vezes. e Até tudo. porque o Galeno também não é um prodígio técnico. não. São muito parecidos. Ele até tem em um algumas bom coisas. primeiro Não toque. são São parecidos. mais um é mais forte, O Galeno outro é é mais melhor rápido. tecnicamente. Tem um primeiro toque muito bom, E o remata bem, Galeno, o Galeno. remata muito bem. Yeah. E é muito E a cena é que ele faz a ala toda. O Marega O Galeno é bom tecnicamente, eu acho, por acaso. Eu acho Sim, que sim, o Galeno não tem decisão. Não é habilidoso, mas É- é bom é tecnicamente. isso. Não é habilidoso. E eu acho que é isso que o fode, não tem decisão. Se calhar o Marega até se calhar decidia melhor, sabia em termos Dentro das táticos. suas Também só tinha limitações. uma é isso. decisão, a de Marega, que era correr e chutar. Correr e Ele chutar. decidia E sempre E mandar um alguém. encontro a alguém. A verdade é que o Marega, nessa época especialmente, foi a grande Mas chave vocês- do Porto. Do O Sérgio. Marega dava... Yeah. Esta frase, Era se na quiserem, dúvida, mete lá. se querem guardem isto depois e metam onde quiserem. O Marega dava coisas ao Porto muito parecidas com o Gyökeres dava ao Sporting. Sim. E agora vou explicar. Sim, eu estou No só à espera. sentido em estou à espera. que o Porto, quando não conseguia sair muitas vezes, Esticava. chutava Tinhas uma na referência. frente e ele segurava, ou ele ia embora com bola, ele fazia coisas que o Gyökeres também faz. Sim, sim. Que é, ele metia na frente, virava dois defesas, chegava lá, depois não conseguia, não tinha a mesma capacidade que o Gyökeres tem de finalizar ou de E até de passar. sozinho resolver. E até de dar ao lado. Yeah. Sim, de tocar na bola em si. Mas A parte do tocar sim, na bola é que o sim. fode, né? Eles confundiram um bocado, que eles fizeram que o jogo joga-se com uma bola e dois pés. Sendo que não é o mesmo número de elementos. Se fosse tipo dois pés e duas bolas, Sim, ele sim, sabia que estava era uma para cada pé e assim é um bocado confuso. Mas então era o que? Era Marega ou Galeno? Epá, Galeno. Não, vou para Marega porque foi mesmo muito importante Marega nessa época. Yeah, mas é só por causa disso. O Galeno é melhor jogador. É Eu vou isso. para Galeno porque eu acho que no início das épocas, que é o que eu estou a avaliar, no início dessa época e agora, Tu, por que tu escolheste o Fábio Vieira? o Galeno Estás a ver? é melhor. Enfim. Eu escolhi Fábio Vieira também. Então o início da época de Fábio Vieira ter sido Não, pobre. mas porque a começar a época, porque depois o que se veio a revelar no final da época é diferente, porque senão nós estamos a avaliar injustamente, porque nós temos histórico do Porto, destes jogadores, e não temos histórico destes atuais, percebes? Ou seja, nós sabemos como é que essa época correu a estes jogadores, e esta ainda não, estamos a avaliar no Sim, início sim. da época. Sei, Estás a sei, mas perceber? isso é muito difícil de Especular um esquecer. bocadinho, então. mas- Corona PP. Corona PP. Corona. O Corona nessa altura era Era impossível. monstro. Era monstro. Yeah. Mas lá o está, PP, se for lá PP está. com diarreia ou Corona normal. É isso, é isso. Ou Jesus com Corona. Sim. O Corona também dava diarreia. Sim. Lembram-se? Se bebes muito, sim. Ou se for o PP, Não, depois Está a bebeu- falar do vírus, está a falar do Corona, vírus. PP depois bebeu uma Corona, foi por isso que ele teve diarreia. Mas Corona, eu digo Corona. Nem penso muito. E a Corona. E depois Samu Abacar. Sendo que o Abacar nesta época, é o único registro de números que eu trago. O Abacar nesta época fez 43 jogos, 26 golos. Yeah. O Samu marcou mais Samu. gols à Andorra, percebes? Quase. Yeah. Tem que dizer Samu. Samu. Yeah. É complicado. Mas a verdade Gosto é que muito o do omelete Abacar, sem é, ovos não. não é, se formos O a ver Abacar é agora, tudo. à distância, isso é tipo, não é bem imagina, omelete Nós sem ovos. escolhemos bem mais a outra equipa. Mas tipo, imagina, o Amorim, quando chegou ao Sporting, no primeiro ano de completo, não aquela última parte da época, aquela omelete sem ovos era Nuno Mendes à esquerda, sim. Porra à direita, Palhinha Eu acho que no não é meio, sem ovos. Eu acho que é aquilo tipo a Páscoa. é Os do- ovos tu tens de os encontrar. Do nada tens ali jogadores que tu conseguiste sacá-los, mas eles de facto são mesmo bons. Tipo, tu não. Tipo, eu acho que por exemplo, o Geni, eu não acho o Geni nada especial. Ele enquadra-se bem ali. Yeah, yeah. Sim, o Geni é o tipo de Naquele jogador que o Mourinho contexto. fez, não é? Exatamente. Yeah, Agora, naquele o Nuno contexto, Mendes e o Porro são mesmo bons jogadores. Yeah. São jogadores que já. O Nuno Mendes estava lá, até estava atrás na hierarquia, que é, o Gonçalo Costa era mais vezes o titular do que o Nuno. É um bocadinho a imagem do Inácio, né? São jogadores que já estavam lá, mas são mesmo bons. Tipo, o Ricardo Pereira é muito bom jogador. Sim, sim, sim. Estou a perceber o que é que E estás muitas a vezes tem a ver com o timing. Yeah. Se calhar o Sérgio Conceição chegasse um ano mais cedo,
já não tinha o Ricardo Pereira para aproveitar ali. Imagina, E ao contrário igual. o Kenda jogava no Porto, por exemplo. Tinha lugar no Epá, Porto, tendo tem em a ver conta a com forma como o Porto sistemas, joga, pois, tem a ver com etc. sistemas, não jogava. E o- Na minha opinião, Não, não jogava. nunca na vida. Nunca na vida entrava. E o Geni igual. Não há forma, não encaixas esse tipo de jogadores. Até Até porque porque- só chegasse E o no Gonçalo tridente Inácio também ofensivo, numa das alas. Não, mas E eu mesmo acho que assim, o Gonçalo tu Inácio tinhas- também- eu acho que o Gonçalo Inácio também se calhar não ia jogar. Yeah. Yeah. Mas, Porque montavas ou uma meteria- linha. Mas também se os metemos lá todos, depois passava já com 3. Mas tipo, eu acho que neste sistema do Porto, eu também não sei se o Gonçalo Sim, mas lá Inácio está. jogava. O meu irmão estava a dizer, e é um bocado verdade. A cena da omelete sem ovos é uma falsa questão. E aí vem o mérito do treinador também, que é conseguir, ok, quem é que nós temos aí emprestados? Regressa toda a gente aqui. Pá, este gajo afinal encaixa bem aqui. Isso encaixa aconteceu bem com o aqui, William isto- no Sporting também. Sim, o William estava perdido, o Palhinha ia sair, Yeah. o Palhinha estava de saída, o Amorim é que diz, olha, eu quero muito este. E olha o Palhinha. Tipo, O Amorim chegou a treinar o Palhinha no Braga. chegou? Mas esse é que eu. Sim, Não, acho que No não. Braga, não sei. Acho que não. Não, ele ficou foi com o Palhinha no Sporting. Não, mas o Amorim antes de ir para o Sporting esteve no Braga. Não. E o Palhinha teve emprestado no Braga. Não foi nessa época? Não sei, eu estou Acho que não, a perguntar, por curiosidade, não Mas sei. isso é mérito, sim. Isso de dizeres. Mas o Palhinha Manda estava vir toda a gente e vamos ver o que é que O se pode Palhinha fazer esteve com no isto. Braga antes de Eu ir para o sei, Sporting. mas foi mesmo imediatamente antes de vir para o Sporting. Aquela pré-época que o Amorim fica com o Palhinha naquela primeira pré-época. Sim, que ele é essa faz. que eu estou a falar. Na época anterior, e ele... Eu não me Quem lembro, está- dele- com o que não me já lembro foste dele no ver, é Braga, isso? meu. Eu acho que o Palhinha... Por acaso não me lembro dele no Braga. Eu acho que o Amorim treinou o Palhinha no Braga. Eu acho que. Outra coisa. Então, se calhar o que nós estamos aqui a Posso dizer não é dizer, fazer sim. omeletes sem ovos, é o que é que eu posso fazer com o que tenho aqui em casa. Mas se o que tu tens aí em casa é bife wagyu, Pois. não é? Tipo, é o que é que eu tenho Mas aqui. é um bife wagyu que os treinadores anteriores não viram. A cena Mas é às essa, vezes tem isso a é que ver é com o fodido. timing. Imagina, o Silas quando pega no Sporting, o Yeah. Nuno Mendes não tem 18 anos, tem 16, estás a ver? Mas o Nuno Mendes não era... Imagina, o Amorim teve a felicidade de conseguir rapar ao City um jogador completamente esquecido pelo mundo. O Porro. E revelou-se Sim, a sim. máquina que foi. Conseguiu buscar à formação o Nuno Mendes, que segundo tu falas com a malta do Sporting, nem na formação o Nuno Mendes não era aqueles gajos referenciados, sabe? Não é aquele Sim, gajo sim, sim. que desde os iniciados, que é este Aquilo gajo da formação nessa época foi Nuno, o Inácio. Bragança fez parte dessa época, foi Sim. Bragança, foi TT, o Inácio, o Inácio, TT, yeah. o Matheus Nunes, já tinha dito. Aí TT já, Mateus começa a achar, Nunes. TT já começa a achar que é um bocadinho É omeletes sem ovos. forcing. O Aí TT já é forcing. é isso. Yeah. É isso. TT é tipo marega. É foste meter um gajo que fizeste de um gajo jogador. Tipo, É tipo, olha, eu preciso de muitas destas características e não tenho. Pá, qual é Há o gajo dinheiro? que mais... Não, TT. É, não há dinheiro. Yeah. Qual é o gajo que eu tenho aqui na porta ao lado que eu consiga, que não é assim, mas que eu consiga... Isso foi o que aconteceu com o Benfica, nós já falamos aqui com o António Silva. Antes sim, do sim, António sim, sim. Silva, Tinha tu não tinhas sei quantos muitos centrais. Só Até que o eles Brooks. lesionam-se, não sei o quê, vão buscar o Brooks à pressão, é horrível. E eles, olha, quanto é que É que ele nem sequer era o Quanto é que TT. eu tem aqui para este campeão? Yeah. É o António Ele nem Silva. sequer era Nem sequer titular era na o B. TT mais- Yes. O TT nem sequer era o TT mais conhecido de Portugal. Era aquele do Mesh. Não era do, Sim. não era do Sim, Besqui, sim. o TT mais conhecido de Portugal. Deixa-te. Era o Audi TT. O TT, assim, Era sim. do Besqui, acho. E o do... Não, o FF É é. o Reitor. o reitor Se FF é só... é está uma- calado desde o início e interrompeu para dizer, esse não é o Se FF. forem duas consoantes seguidas, para ti é igual, não é? Sim. Seja qual for o cantor, Já agora o CC... tens o CC também. é. Sim, ele acha que PP é um cantor. Cantor. Aliás, e ele É o FF, o CC, o TT. Sim, sim, sim. E será que ele acha que TT é um documento de identificação? É por isso que não tens Pode microfone. CC. Ah, sim, desculpa. Foda-se. Aí está o pica-pau. Bom, entretanto... Eu tinha só um reparo também. Oh, diz, lá diz. os trocadilhos, oh caralho. Não. Trocadilho Não vai, nenhum. pois não? Não. Boa, boa. Qual é o Mas reparo? antes fechámos o capítulo do clássico, Certo. que eu senti que este foi um ambiente diferente, porque teve um ambiente assim a cheirar a festa da taça. Que eles dizem assim, os adeptos, não sei o quê, os claques são mais para o futebol. Estava-se a chegar perto do intervalo, fizeram-me a gosto. Não, pronto, só Sim, sabem senhor, é criticar. verdade. Pô, conseguem-me explicar aquela cena que Isso é das melhores análises ao clássico que eu já ouvi. Ninguém a fala dada nisto. altura Ninguém fizeram-lhe fala Como é que uma nisto. acha que foi o clássico? Mas gosto muito bom. Fizeram-lhe um agosto, foi À bonito. 1 da manhã Clássico era de São vê-los a saltar Martinho. a fogueira. Exatamente. Mas, não, e depois lá está. Notava-se que cheirava bem no Estádio da Luz, porque os adeptos do Porto, Curte-se bem, é. os adeptos do Porto estavam muito chateados e notava-se que havia ali um ambientador. Mas por acaso, vocês conseguem me explicar ambiente ambiente a a dor? Nós percebemos. Você-
Não, nós chegamos logo. Vocês conseguem me explicar aquela tarja dos no-names? No-name? É no-name. Conseguem-me explicar a tarja o que é? Se tu me lesses até Das cinzas. É das cinzas. Venham buscar as cinzas Sim. ou agora ou bem agora. Consegues explicar, Fakir? Podes explicar a mim que eu depois explico para a malta? A cena das... Os no-name apanharam uma tarja de Super Dragões Os e non- queimaram a tarja. os no-name apanharam uma tarja dos Super Dragões e queimaram a tarja. Ok. Ok. Não era o Pronto. Pita Costa que já morreu. Explica que as Vamos pessoas- avançar até porque já estamos com 50 minutos de programa. Entretanto, o Sporting jogou em Braga, a perder 2-0, vira para 4-2. Foda-se, parece... O Amorim parece também a jogar com cheats, meu. Não com cheetos. Com cheetos. É, que ele não pode tocar nas É merdas. os futebolas. É. As mãos todas cagadas. Porquê é que vocês acham que, de repente, o Sporting que vinha de uma senda ultra vitoriosa e com uma dinâmica positiva, de repente está a perder 2 horas ao intervalo em Braga e não jogou uma pizza? Estava com sérias dificuldades. Eu dou Mas já houve ali- Também com o Bragança. Não, eu dou houve ali mérito ao uma- Braga também. Muito mérito ao à Braga. maneira como O Braga abordou o jogo. Roger e Bruma destruíram-nos ali daquele lado. Estavam ali a fazer movimentos e tabelas e aproximações que estavam a complicar-nos muito e com muito andamento. Pois eu acho que o jogo para a Liga dos Campeões também trouxe ali um bocadinho de conforto que o Sporting não devia ter. Basófias. Basófia. Uma espécie de uma basófia. Por isso é que o Amorim fala, e é verdade, acho que a gente, já todo o treinador pensou nisso, a semana europeia só acaba no jogo seguinte. E começa no jogo anterior, porque há muitas equipas que se fodem. Por exemplo, ninguém me tira da cabeça, fala-se muito do Benfica contra o Farense, que não jogou nada e não sei o quê. Eu acho mesmo que é uma... Tu já tens a cabeça, vais ter 2 jogos tão fodidos à frente, que inevitavelmente na tua cabeça está sempre presente o... Se eu me leio, já não vou jogar, já não jogo contra o Bayern. Tem de haver alguma razão, psicológica principalmente, para tu, muitas vezes nos jogos anteriores, não jogas um caralho. Antes de um grande jogo, há ali um buraco de exibicional antes e muitas vezes depois. Eu acredito que isso possa ser um caso. O caso dos jogadores terem um pouco mais de cuidado, não estarem a 200% no jogo para não se magoarem ou alguma coisa do género. Eu acho que pode partir. Porque de repente se tens uma equipa inteira, em vez de estar a 200%, está só a 120%, Sim. uma equipa inteira... Faz Isso, muito pá. Ou às vezes basta, lá está aquele jogador mais influente na manobra de construção assim não estar, que influencia. E de No repente Benfica nota-se muito quando não está o Coco É isso. a 100% ou assim. E depois no futebol basta um erro. Tipo, um médio que tem algum receio de disputar uma bola e não disputa por causa disso, e há um desequilíbrio e sai golo, tipo, Exato. isso muda o jogo todo. Exato. Por causa de E depois uma tens, no cena. caso, falas do Bragança. O Bragança foi completamente overpowered fisicamente. Até ao momento da saída dele, ele estava com grandes dificuldades. Nem é sobre o aspecto técnico, porque ele estava a fazer movimentos que habitualmente faz. Ele estava a ser desarmado com muita facilidade. E ele, se arrancasse com bola, levava uma carga de ombro, perdia a bola. O segundo gol do Braga foi assim, não foi? Se ele se tenta virar, desarme do Moutinho, não é? há um desarme. Sim, ele e desarme limpo. Ou seja, ele estava constantemente a ser Moutinho desarmado. muito. E é o mesmo gajo. Agora, eu acho que isso é muito estratégia também do Braga. E vocês repararam? Sim. Uma coisa que eu reparei foi, a certa altura, fizeram uma pergunta à pessoa que estava a ver o jogo ao meu lado. Perguntou-me o que é que o Amorim pode fazer agora, se quiser, em termos de substituições, quiser mudar o jogo. E eu estava tipo... Pá, eu por acaso lembro-me que disse Arder e Morita. Eu nunca pensei que a E mudança tira- passasse pelos centrais. Pois, eu ia dizer isso agora. Sim, caralho. Eu tinha dito Arder e Morita, porque acho que o Arder ia dar coisas diferentes em vez do Maxi Araújo. O Arder, porque imagina, tens lá o Maxi Araújo. Eu não gosto do Maxi Araújo a jogar a Pois, mas não gosto A dele lesão a do jogar Pote ali. fodeu-nos um bocado nesse E o aspecto. Arder ali, apesar de eu também não achar que na construção da manobra ofensiva seja muito benéfico, Mas traz muitas mais coisas, né? tens mais um homem perto da E zona quando de o Arder finalização. entrou, o Braga já estava acantonado lá atrás, conseguiste jogar com 2 no Sim, centro. é isso. Ele vem e muito os para dois- e os dentro dois alas, e o ala foi embora. E depois a troca de centrais que faz uma diferença absurda, que é, tu com o Santos Just, tu podes te expor muito mais, porque ele nas transições defensivas é muito mais rápido e consegue e ele vai Emendar o lá, erro. e ele vai lá buscar. Há lá um lance que então que ele põe a mesma velocidade à Sim, prova sim, com o outro sim, gajo, sim. que a bola entra nas costas dele, arranca mais tarde e chega à frente. Mas Sim, na sim, boa, fácil. na boa. Na boa, sim, pareceu que nem estava a esforçar muito. E depois a troca do Gonçalo Inácio. E não se lesionou, né? Fazer esse sprint também é importante. E o Gonçalo Inácio é o que tu vem acrescentar em detrimento do Mateus Reis
em termos do momento da construção, de poderes chegar a ser mais agressivo no passe. O Gonçalo Inácio tem um passe longo muito A bola do melhor. Yulman logo foi-lhe no- metida. Foi Sim, o sim. Inácio que lhe mete. Sim, Eu o acho que Inácio não 90% só do arrisca- gol é do Inácio. Ele não Mas só o arrasca. Yulman Yeah. só encostou ali de 40 metros também. Também eu. Devagarinho até. Exatamente, ora. Dá ali. Mas não foi um pontapézinho. Foi um patardão. Deixa passar só para ali, para aquele ângulo. Mas ele tem outro tipo de passe, tem um passe muito mais arriscado que o Mateus Reis, muito mais certo, é muito mais forte no passe longo, ou seja, às vezes o treinador tem a capacidade de mudar o jogo, não só metendo homens na frente, porque o Sporting não tinha o Edwards, O Edwards o Pote estava lesionado, só tinhas mesmo para a frente, só tinhas o Arder. E depois ele conseguiu que o Sporting ficasse muito mais agressivo Yeah. e muito mais forte no jogo, ia chegar muito mais rápido lá à frente, mudando os jogadores centrais, mudando médios. Mas o Ruben já há histórico disso nesta época. Não é Sim, a primeira ele tem- nem ele- a segunda ele faz vez isso que bué ele... vezes. Sim, a Ele tendência muda- de mudar centrais. Mesmo ele este jogo foi ao intervalo também e acredito que o Debas também não devia estar muito bem emocionalmente. Sim. Pareceu-me isso pelo menos na primeira parte. E também se fizesse aquele alívio daquela maneira. Se eu aliviasse contra um gajo que está a 5 metros de mim, foda-se, mano. Não é a primeira vez que ele faz essas substituições mesmo ao intervalo e muda muito a equipa. É um facto. Tipo, tu mudas um central, muda-te ofensivamente a equipa. Sim. É a chamada a troca por troca, que ele faz desde sempre. No terreno que até dos muito- Fonsecas. que até muitas vezes foi atacado por isso, que a malta dizia que ele não arriscava, que não era que era um treinador que não, sim, Ele que nunca é tipo mudou muito o sistema. conservador. Porque Ele a muda- troca por troca não é troca por troca. Ele Exato, muda não é as troca por dinâmicas troca. da equipa. São jogadores completamente diferentes. Quem faz É, a muito esse posição é a move, mesma. quem faz muito esse move era o Tenag no United também. Esse é burro, esse é burro. Trocava sempre, mas era mesmo, por acaso, quando estava a perder, pronto, Metia vai o Maguire muitas e vezes o Maguire. Metia muitas vezes e o Maguire. Leicester. Mas isso devia ser para tentar aí uma... Não, isso era para depois dizerem, tu perdeste, ele está bem, mas com o Maguire. É, pois, exatamente. Não, Eu já eu- estava a ver ter que- essa- Eu acho que no caso do justificação. Tanaga era muito para tentar numa bola parada, que ele é um gajo muito grande. E é fedido, e ele é muito bom na bola. É isso. É. Eu acredito que era muito mais nesse sentido, porque isso também se fazia. Antigamente, quando se jogava com dupla de centrais que não mexias, tu às vezes metias um central porque era muito grande, olha, vai lá para a frente, pode ser que não o canto. Coates é um exemplo. Yeah, mas o Coates jogava de início, mas tipo meter um gajo, Ok, estou a só perceber. mexer dos centrais nessa situação, que é tipo, ou era para meter mais um para defender, ou meter um grande para Oniel. bolas paradas e o cara. Sim, um Oniel ou caralho. Porque normalmente não Um se mexe nos Oniel, centrais. não é? Só que a forma como o Sporting joga é quase. O Sporting mexe nos centrais quase da mesma forma que antigamente metias um lateral mais ofensivo. Em detrimento de um Ou um mais médio, ofensivo. trocavas um médio. Ou um médio. Ainda por cima, nessa fase, quando o Amorim dá aquele overpower ao Braga, o Braga houve aqui, na minha opinião, duas condicionantes. Estava a ganhar 2-0, portanto não vamos atacar tanto, e começa a cair, eu acho, o cansaço. Sim, fisicamente. De Porque o Braga menos- também teve um jogo muito difícil no no Elfsborg. E não jogavam a pista, não se via nada, ainda por cima. Sim. Até mesmo nas vistas, eles deviam estar assim, deviam ter feito o jogo todo assim naquele Forçaram nevoeiro. muito. E eu acho, imagina, que essa situação. Não jogaram de óculos, deviam ter E na jogado de bancada estava lá, Nacional, não sei, aquela- óculos. Parecia. Se nós formos, Um megafone. se nós formos conscientes, pensámos que um pensamento mais retrógrado de que se tinha, que era estás a perder, tens que meter homens na frente. Tipo, eu lembro-me, eu treinei fui adjunto de um treinador, que ele dizia, nós às vezes estávamos a fazer a É, convocatória. sempre, é fixe, às vezes uma pessoa é adjunto de ninguém. Uma não, botija de gás. De uma botija de gás. Sim, mas eu não quis. Fui adjunto de um treinador que ele dizia, nós estávamos a fazer a convocatória e eu dizia tipo, então, mister, mas eu acho que este merece ser mais convocado do que aquele. E ele, e depois estás a perder, não tens avançados no banco, eu quero ver o que é que os adeptos vão dizer. Aqueles adeptos. Que é- Mas vê, eu quando treinava, eu preferia às vezes meter um médio, porque a bola às vezes não chega à frente porque Que era isso no que eu ia meu dizer, campo que é, não não funciona. é... Tu que é que interessa meter os gajos lá na frente se tu não mudas a forma como a bola chega lá? Yeah, é se isso. não fazes com que a bola chegue lá em melhores condições ou que passa a chegar lá. Às vezes o teu problema não é a bola estar a chegar lá, porque tu pensas assim, ok, os gajos estão fechados. Estamos a chegar lá, sim, mas estamos a chegar por ações de cruzamento só e estamos a Yeah. cruzar e não temos gente na área. Ok, aí metes um ponto de lança. Mas meter só porque quando não estás a chegar lá, para mim não faz sentido. Sim, é Que é isso. tipo, tu não estás a acrescentar nada ao jogo, tu tens que acrescentar de trás para a frente. É isso. E eu acho que neste caso foi mesmo. O Amorim apanhou o Braga já com a língua de fora. E o Braga estava numa de aguentar o resultado mais até ao fim. Pá, nós podemos ganhar isto se os segurarmos. O gol do Sporting chega mais ou menos cedo, ou seja, dá meia hora do universo sim. para a frente. Era só marcar mais um, que pelo menos Mas ainda assim chegou mas o ponto já 70 e tal tiravas daí. minutos e o Sporting estava a perder 2-1 ainda. Yeah. Sim. Mas, sim, o gol do Yulman é aos 82, pá aí.
E houve o overpower no sentido de, tu, quando metes o Arda, jogas com 2 no meio em vez do Gyökeres sozinho, jogas lá com 2, tens o Trincão, consegues subir o Geni, porque tens o Inácio a jogar subidíssimo. O Inácio estava a jogar à lateral esquerda. E tu Quase, dizes, sim, mas não sim. era melhor o Reis? Não, porque o Reis vai sempre para a linha. O Reis, como central do lado esquerdo e ex-lateral esquerdo, tem tendência sempre a abrir. Só que a abrir já tens, a frente de ataque já está abertíssima. Precisavas de um gajo que te desse mais jogo E não interior. só, como é o tipo, caso do eu Inácio. acho que ali a principal coisa que tu mudas, que eu acho que faz toda a diferença num jogo de futebol, é o tipo de passe. O tipo de passe do Mateus Reis não tem nada a ver com o do Inácio. O Yeah. Inácio tem um passe muito mais arriscado entre linhas, porque passa melhor, descobre muito melhor essas linhas, passe longo, que é uma merda que acelera muito o jogo. Yeah. Ele é muito mais forte do que o Mateus Reis nisso, o Mateus Reis não faz muito isso. Eu acho sinceramente que é mesmo tu dás características diferentes à tua forma de crescer no jogo. Mas Pois, isso é o Guilherme maior Sanjuste- mérito, isso é o maior mérito que eu dou ao Amorim de crescimento no Sporting, Yeah. pá, que é o histórico que ele tem, não é? À medida que os anos foram passando, ele foi mexendo cada vez melhor na equipa. E eu acho que é isso que o Sporting vai pesar mais a partir de agora, não conhecendo o trabalho do João Pereira, o que é que ele vai fazer. O Ruben Amorim foi evoluindo imenso a leitura do jogo durante o jogo, e muitas vezes também 4 anos na Primeira Liga tu começas a perceber como é que as equipas estão, é diferente, Sim, obviamente. ontem Tens claramente ali foi um uma histórico. vitória do Amorim a partir do banco. E eu acho que sim, que sim, mas já vem de trás, há muitos jogos que o Sporting, com uma alteração meia escondida na sombra. Sim, mas vais depois a ler o jogo. Olha, percebes. há um exemplo que eu gosto de dar, e eu gosto tanto de dar que eu já não lembro em que jogo é que foi, mas foi no PSV, quando sai um jogador da frente e entra o Daniel Bragança para jogar mais à frente, e o Daniel Bragança meio que jogou como terceiro médio, mas quase como terceiro avançado, também fez ali uma posição. Yeah. O Sporting teve muito mais bola na frente, teve muito mais controle sobre o jogo. Quando entrou um médio que jogou um bocadinho mais, ou seja, Mas o Pote também era médio. Eu acho que é muito mais. Eu acho que nessa posição, nesse Podes falso ter 9 tudo, que o Sporting podes ter tem, tudo ali. mas eu acho que é melhor ter um. Eu Sim. acho que é melhor ter um médio que tenha o último passe, que consiga receber entre linhas, consiga orientar os apoios para receber, que tenha alguma qualidade para tirar um jogador ou outro da frente de vez em quando, do que ter um gajo muito explosivo ou muito. tem ou jogadores muito diferentes. Tem rápido. jogadores Sim, por diferentes. exemplo, acho muito melhor ter lá um Daniel Bragança. Eu até acho melhor ter lá um Daniel Bragança ou um Pote. Mas pronto, o Pote é porque realmente é dos melhores a fazer isso. Mas sei lá, ter um médio com essas características do que ter um Arder ou um Paulinho. São quando jogadores, jogava lá. é tal coisa, é isso que eu estou a dizer. A evolução é as coisas, as dinâmicas diferentes que o Amorim foi trazendo ao Sporting. Sim, sim, Porque a sim. primeira época do Amorim, quem jogava como avançado interior era o Nuno Santos. Yeah. Era Sim, Nuno Santos. exatamente. Sim, Tinha sim. características de ataque à profundidade muito mais do que Não, Era apoio. linha, era linha para cruzar. e não yeah. tinhas alternativa. Olha, uma alternativa que jogava também muitas vezes à esquerda era o Giovane, que jogava como avançado interior. E ele mudou o Trincão também, achou, em termos de características, que ele conseguiu que o Trincão passasse a ser um jogador que muitas vezes ataca à profundidade. O que vai, não vem só pedir no vem, pé. vem de fora. Que vem mesmo nas diagonais para E dentro. vem muito. Epá, eu ontem, e deu para ver isso, mas também isso também ajuda quando a equipa joga com o bloco baixo. Foi o caso do Braga na segunda parte ontem. Tu veste não só o que anda a vir de fora para dentro, como de dentro para fora, e o Trincão a fazer exatamente igual. Sim, sim, sim. Ou seja, isso também tem a ver com o treino e com a filosofia que os jogadores têm e as características que os jogadores têm. E à vontade que os jogadores já têm uns com os O outros. Braga tentou fazer isso, lá está, com o Roger e com o Bruma. Essas dinâmicas, como o Kenda e do Trincão na segunda parte, fizeram isso na primeira parte. Pois se os jogadores o forem Braga. inteligentes, isso funciona às mil maravilhas. Tipo, tu nem precisas que o treinador diga nada, porque os jogadores já sabem qual é que é o melhor momento em que é o Kenda que tem que ir para fora, ou é o Trincão que tem que ir para Ou seja, fora. isso é o ideal agora para o João Pereira, não é? O ideal é o João isso. Pereira não dizer nada Yeah. e os gajos fazerem tudo. Vocês viram o que é que foi feito para trás. Pronto, não é preciso dizer mais nada. Para vocês vão, eu vou ter o Marquês em meio. Sim. Sim, marcamos já. Yeah, é isso, é isso. É que ele, Combinamos? eu acho que ele chega ao treino, é tipo, pronto. Agora os caras aí a fazer o que costumais fazer, eu vou tomar um café já bem. No fim fazemos a ata do treino, não é? Sim. Presidente. Sumário. Tudo o que o Amorim fazia. Exatamente. Sei, tipo, Sim, chamar o Willman, olha, isto aqui agora como é que vocês faziam? Ele, pá, normalmente aqui eram uns meinhos. Pronto, malta, meinhos! sim, sim. Achas que é isto? Mas eu acho que há uma vantagem muito grande do Sporting este ano em relação às outras equipas, que é o capitão. Eu acho que o Yilmaz é a personificação perfeita, não sendo português sequer, nem falando bem português, Yeah. Até porque é a personificação perfeita de um capitão de uma equipa. Porque ele é um jogador grande. antigo, não é? É. Aquilo que tu tinhas dito no último episódio que eu concordo bem. Tipo, Daquele fica bem na sim, camisola do sim. Stromp. Ele é mesmo um jogador antigo. O Amorim disse na conferência que ele, quando foi falar com os adjuntos na altura do intervalo, ouviu o Yilmaz a gritar com os jogadores lá dentro. Portanto, a reviravolta não só vem
de mexidas na equipa, táticas e Sim, dinâmicas, como também vem da própria equipa. E a forma dele. como ele festeja na parte final do jogo quando Com o o Sporting já San está a Justo, ganhar. quando ele está com o San Justo. E ele não a sei o quê. festejar tipo cada corte, que ele tem lá Yeah. um corte que ele manda a bola para a bancada e vira-se para os adeptos, por acaso eu estava lá, e ele vira-se e está tipo, virado assim para... Eu acho que isso... Será que ele não olhou para ti a dizer chupa, filho da puta? Não sei, só porque sei lá. Podia ser. Mas imagina, eu acho que... Fala disto amanhã no podcast. É isso. Se tens coragem. Quem é que é o capitão do Porto, por exemplo? É o Diogo Costa. Vocês acham Mas que é muito diferente ser o Diogo Costa ou o Pepe, por exemplo. Sim, eu acho que isso Mas também... aí é muito diferente Primeiro ser um guarda-redes e um jogador Primeiro de ser campo. um Sim, Madarrez, ser um Madarrez, como dizia um amigo meu, é logo uma... Para mim é logo uma merda que é... Mas que era o Alan Varela, por exemplo. Pá, eu acho O que Porto também sim. não tem aquele gajo que tu digas, este Mas gajo o é Alan capitão. Varela foi capitão já do Porto, não já? Posso estar Mas o enganado. capitão fixo do Porto é o pós-Pepe, Sim. é o Diogo Costa. Depois deve ser E concordo, estar o guarda-redes preso na baliza é mais fodido, ainda por cima, que agora só o capitão é que pode falar com o árbitro. Não, mas tu quando é assim, que eu já sou entretanto, tens um segundo. quando é assim tu dás indicação ao árbitro de quem é que é o subcapitão. Olha, diz esse filho da puta que ele é burro! Não. É dito antes do jogo. Ou seja, uma É das delineado, premissas para tipo- contratar um guarda-redes é ele ter uma boa projeção de bola. Diz esse gajo aí de amarelo! E ele para um gajo do Passos Ferreira random estava na bancada. Para o Stewart. Ele lá tipo só olhar para a bancada e ele... Sim. filho Olha lá, da- pô, não é Diogo penalti Costa lá esta a merda. dizer que és um filho da puta. Cachaço. Então aquilo é fora de jogo. Ele, mas eu só estou a ver os adeptos. E ainda por cima estás mesmo no enfiamento, estás de costas para quê? Exatamente. Era para o jogo. Tem má vontade de seus Beatles. Pois, entretanto, Ruben Amorim vai para o Manchester United. Vamos falar disso na semana seguinte. Vamos comparar a equipa do Sporting que ele deixa com a equipa do United que ele vai apanhar. De que forma é que ele vai encaixar aquele 3-4-3 do Amorim no novo United. Hoje Já acham que ele vai apanhar. falamos muito mais do Porto. Hã? Malta que comenta. Porquê? Porque nós não somos assim tão fanáticos também como as Sim, pessoas gostam de estar não é sempre a porque o João dizer. Miguel Costa veio de verde Com o green screen. com o green screen. Obrigado por vocês que assistem o Feira da Posso Liga. só fazer as três, não sei se viram o relatório das autoridades sobre esta jornada, só para fechar, que eu tenho aqui Então. as três Vai. as três contraordenações do fim de semana. Que foi Morten Ullmann multado por lançamento de pirotecnia em zona residencial, que é uma coisa que não, acho que não se faz, andar bujardos daqueles. Sim. Di Maria, excesso de velocidade e condução perigosa num Papa Reformas, completamente irregular, um senhor daquela idade andava a fazer daquelas habilidades ainda. E Elves Baldé, do Farense, não sei se viram, transgressão da linha contínua, que passou o meio campo e marcou logo dali. Também acho que completamente irregular. Era Foi um só isso golaço, que eu queria dizer. Foi É que espetacular. nem é daqueles balões, tipo o guarda-redes está Foi- muito dentro. foi bué da tenso. Viu a Mandou reação do foguete. José Marreco Ao nosso podcast? ao nosso podcast e ao gol do Elves Baldé? Não, por acaso não vi. Pronto. No nosso podcast ele disse puta que vos pariu. É, certeza. Relativamente ao Elves Baldé, ele disse puta que o pariu. Só mudou mesmo o... Pá, Mas eu gosto de treinadores assim que mantêm o discurso. Na coerência, era uma expressão, eu quero dizer, o que eu queria dizer é físico, ou seja, não é palavras, ele não se sei. manifestou, é a expressão física dele foi, ele marca e ele está aí para o banco e vai tipo do género, olha, Yeah. saiu-me esta. Tipo, Mas será que alguém disse, não vale gols depois do meu campo? Sim, só não ao bar? vê. Yeah. 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 Ou seja, e tu não tens nenhuma transgressão para aquele gajo do Mafra, não foi? Que marcou aquele gol na própria. Horrível. Yeah, tipo, yeah. Foi o Mafra. Foi o Mafra. Foi sentido proibido. Que o gajo estava com os apoios todos trocados. E ele Foi, nem isso gostou. foi. Foi estranho. Ah, Só não, se isso fosse é mesmo tipo sentido proibido. Não tens coordenação nenhuma para isso. Nenhum sketch Mas de pode estudante ser- vão ter aqui. Pode não ser, tens essa, nada. pode ser essa de sentido proibido. Acho que encaixa bem uma vez que estão bem em contramão. E para ti o Porto também não cometeu nenhum tipo de infração. Excesso de Pá, velocidade não estavam, Mas certeza cedência absoluta. de passagem. Cedência de Mas olha, passagem. cedência é Yeah, isso. cedência de Cedência de passagem acho quando que não sim. devia. Não, isso foi mais o Otamendi até. Que ele estava com prioridade e ele não, está aqui um senhor atrás. Não, eles deixaram Faz favor, e lá está. Eles deixaram o Di Maria aí porque ele apresentou-se pela direita. Se o Di Maria tivesse jogado do outro lado, não deixava. É isso. Alguém que acabe isto. Ora bem, Reitor, obrigado. já estamos na musiquinha da despedida, Reitor. Ele não se escala. Ele não se escala. Um grande banhaja a Roberto Pereira, ao Dylan, É o Roberto Pereira. O Roberto argumentista. Correia, Não, o Roberto argumentista. Ok, Eduardo Marques. Foda-se. ao Ferra que ele me chama sempre Roberto Pereira. Roberto Correia, ao Dylan, João Miguel Costa e eu, João Ricardo Santos. Sigam-nos nas redes sociais a todos. Yeah. Destes 4, 3 são comediantes que merecem ser seguidos. E o outro Um deles é quem? é youtuber, que também merece ser seguido no YouTube. bom. Até Impressionante porque o estar canal com o dele cabelo yeah, da cor. é uma grande honra. Ah, yeah.
E o meu carro é cinzento também. Não sei se... Ei, que burrice. É uma grande honra estarmos aqui com um youtuber que já tem quase mais seguidores que o canal Feira dos Três. Portanto, vejam tudo. não quero Amanhã ser sai mais um desagradável, Feira dos Três. Mas já são mais até. A semana passada saiu Feira dos Três a falar do meu insucesso no Coliseu do Porto. Vejam também. Obrigado a todos. Obrigado ao reitor que está do lado de lá. Obrigado à Carol, que é sempre um apoio Vai dar aqui lábios à malta neste e principalmente a João Miguel importante. Costa. Foi ela que escolheu o outfit. E sigam e estejam Espero sempre que não. presentes.